Minhas senhoras e meus senhores, ao encerrar estes dias de reflexão, quero começar por dizer-vos da minha enorme satisfação em estar hoje aqui, perante vós, testemunha daquilo que foi a vossa livre vontade de escolha responderem sim ao desafio lançado pela Fundação para participarem neste debate sobre a liberdade. A simples palavra liberdade inspira e intimida, porque dela se têm longamente ocupado filósofos, historiadores, de pensamento político, ativistas, etc., conferem-lhe uma carga e uma densidade que inibe aos não estudiosos de entrarem nessa discussão. É por isso importante que comece por dizer que entenda-se, acima de tudo, a liberdade como o poeta Otávio Paz a ela se referiu um dia. Não como uma filosofia ou tão pouco uma ideia, mas antes como um movimento de consciência que nos leva em certos momentos a preferir dois monossílabos, sim ou não. Aos 80 anos de idade, entendo que já disse nas circunstâncias mais variáveis o número suficiente de sim e nãos para me qualificar para este debate. A liberdade sobre a qual reflito é a liberdade de escolher, de decidir dentro dos limites do que é possível em cada momento. Ninguém faz tudo o que lhe apetece, ninguém controla totalmente o que lhe acontece. Tive eu a liberdade de escolher não ter cancro? Não, não tive. Mas tive a liberdade que assiste a todos os seres humanos de escolher como reagir a uma situação que nunca desejei. Terá o cirurgião, nas urgências de um hospital, a liberdade de começar uma greve no momento em que se fez chegar alguém vítima de um acidente grave? Julgo que ninguém discordará que a resposta é não. Não tem. E, no entanto, em rigor, nada impede que este cirurgião, a não ser a sua consciência. A sua vontade de dizer não ou de dizer sim, fundamentada numa escolha que é fundamentalmente moral e ética. A liberdade de escolha existe, é real. Mesmo em circunstâncias de dificuldade extrema, às vezes quase inimaginável. Como foi, por exemplo, o caso daqueles que resistiram ao nazismo. São chamados justos entre as nações, que desde que foi estabelecido em 53 o memorial vivo do Holocausto do povo judeu, já identificou e reconheceu de 44 países e nacionalidades diferentes. Os espectadores passivos foram a regra, mas os salvadores foram a exceção. Em rigor, não se pode falar de liberdade sem falar de ética, de imperativo moral e também de coragem. Porque mesmo quando os desafios que se nos colocam não são de vida ou de morte, mesmo quando não é de atos heróicos se trata, todos nós somos chamados a tomar decisões. E cada decisão que tomamos vai moldando a nossa vida para o bem e para o mal. Sei muito bem que as forças e as circunstâncias que constrangem as pessoas podem ser muito distintas e até difíceis de comparar. É muito comum, por exemplo, a percepção existente que as pessoas mais ricas de uma sociedade, nas quais em Portugal quase sempre me incluem, podem tudo. Que não há nada que esteja fora do seu alcance. Não sou hipócrita ao ponto de dizer que a riqueza não traz mais liberdade. É indesmentível que o desafio económico gera mais possibilidades, abre mais caminhos para a escolha e diminui a dificuldade de dizer sim ou não. Por isso acredito que a maior riqueza que de facto se pode ir acumulando ao longo da vida é o aperfeiçoamento das artes de escolher. O afinamento do critério com que dizemos sim e dizemos não. O reforço da lucidez com que selecionamos os nossos caminhos. Responsabilizando-nos pelas escolhas que fazemos, levando a sério as decisões que tomamos. Não nos permitindo a vitimização ou o refúgio numa qualquer autoridade ou fonte de pressão que não a da nossa própria consciência. Isto é verdade não apenas para cada um de nós, como também para as empresas, para os países e para os regimes políticos. Acredito que a liberdade deve ser, em primeiro lugar, individual, baseada num conjunto de direitos que lhe dão o corpo e que são fundamentais.
Em 1806, Benjamin Constant escreveu: nenhuma autoridade sobre a terra é ilimitada, nem a do povo, nem a dos homens, que se dizem seus representantes, nem a dos reis, seja a que título for. Os cidadãos possuem direitos individuais independentes de toda a autoridade social ou política, e toda a autoridade que viola esses direitos torna-se ilegítima. Ninguém é livre se não tiver a possibilidade de escolher a forma de estar na vida e dos seus valores. É também neste sentido que a liberdade individual impõe limites ao poder coletivo, isto é, da comunidade e do Estado sobre o indivíduo. Isto, porém, não desobriga cada um do dever de participação cívica e política, porque a maior garantia do respeito pelas liberdades individuais é o escrutínio vigilante pelos representados, do modo como os representantes utilizam o poder que lhes foi concedido. Na vontade geral, no exercício da liberdade de escolha por parte de uma comunidade, funda-se a legitimidade do poder de governá-la. Seja essa comunidade uma empresa, uma autarquia ou um país. E quem governa tem de prestar contas, como forma de sustentar a legitimidade do poder que exerce. Onde há arbitrariedade, não há verdadeiramente liberdade. Porque estão ausentes o respeito e a hierarquia de valores que devem reger qualquer forma de governação. Pegando num exemplo relativamente recente, poderia um vereador, ou mesmo que fosse um presidente da Câmara, decidir arbitrariamente retirar de uma praça da cidade símbolos da história contemporânea de um povo, como são indiscutivelmente os brasões florais dos antigos territórios ultramarinos na Praça do Império em Lisboa. Não, não poderia. O seu mandato não o autoriza a apagar a história. E o que alegadamente custa a sua preservação não pode servir de pretexto para encampotar aquilo que são motivações de raiz ideológica. Nem todas as decisões podem ser motivadas por critérios economicistas. As sociedades e os governos têm de ter uma visão do destino que projetam para o coletivo que representam. E é nessa visão, a ética e o respeito devem ser como os faróis que orientam as embarcações nas noites escuras da tempestade. Os valores são aquilo que nos salva do pior de todos os naufrágios, que, quanto a mim, é a desvalorização do sentido da vida e da existência humana, o relativismo absoluto de tudo, sobretudo a morte, dá-te todo o significado. O dinheiro, o lucro, o poder não podem ser fins em si mesmos. Eles têm uma natureza instrumental, são energia que nos permite fazer mais, chegar mais longe. Sempre que um indivíduo, uma empresa ou um país abusam do poder que lhes foi confiado, com vista ao aproveitamento e enriquecimento ilícito, isso tem um nome: corrupção. A corrupção é uma das maiores ameaças à liberdade, porque a corrupção só floresce nos campos minados pelo medo sentido por muitos relativamente à força não controlada de poucos. Desses, a quem faltam a ética e o sentido da responsabilidade, sem os quais nenhum poder é verdadeiramente legítimo. Quem ocupa posições de autoridade não pode furtar-se à responsabilidade de ser íntegro. E não adianta encontrar bodes expiatórios fáceis, porque tão corrupto é aquele que corrompe como o que se deixa corromper. Quem se protege no sentido confortável, quem cala o que tem a obrigação de dizer, quem se exclui da discussão e do debate para não comprometer regalias e privilégios, está a sacrificar a liberdade em troca da perpetuação de um status quo. Está a comprar uma paz que é falsa. Espera-se de quem tem o poder que o utilize com a responsabilidade e a liberdade de se colocar do lado das coisas certas, para fazer o que deve ser feito. Pergunto, o que administra afinal um administrador que conscientemente não faz uma pergunta, não tem uma dúvida, não se interessa nem compromete com coisa alguma? Mesmo com as facilidades... Mas desculpa. Acredito que a governação, seja do que for, a começar na nossa própria casa, tem de orientar-se para o bem comum. Repudiar todas as formas de reforço do poder individual, baseada no respeito pelos direitos, as expectativas e as liberdades dos demais. Acredito na liberdade de criar riqueza pelo investimento e pelo trabalho.
Acredito que o capital, subjugado e guiado pela ética, pode servir bem o progresso e a prosperidade dos povos. Acredito no mérito dos mercados, sejam no emprego, mercadorias ou capitais, como instrumentos eficazes de proteção da liberdade individual e coletiva. Acredito que a democracia representativa é de todos os sistemas o melhor, mesmo com as fragilidades e imperfeições que é possível apontar-lhe. Penso que a democracia representativa que reside a melhor garantia do respeito pela liberdade. O mundo atual desafia-nos, talvez mais do que nunca, ao deixar evidente as profundas assimetrias que fraturam as sociedades, os atropelos aos direitos humanos, as temíveis ameaças que emergem da pobreza extrema dos discursos de ódio, seja de que natureza forem, a dos ativistas extremistas. Todos os fundamentalismos se alimentam da miséria e não do acesso à educação. Saber ler, escrever e contar são ferramentas multiplicadoras de possibilidades e, consequentemente, de liberdades. E, por isso, não ameaçadoras da lógica do pensamento único, porque se regem os fundamentalismos. Como a corajosa jovem Malala, vítima dos talibãs, recordou, os extremistas têm medo de livros e canetas. O poder da educação assusta-os. Têm medo de mulheres. O poder da voz das mulheres assusta-os. Foi o que ela disse. O fundamentalismo, qualquer fundamentalismo, também os acatólicos, é a negação mais absoluta e mais abjeta da liberdade. É uma forma de despotismo inaceitável que se suporta no uso da força, da ameaça e da intimação de que são poderes totalmente ilegítimos. Onde a lógica dominante é a do mais forte, não há verdadeira liberdade, nem possibilidade de democracia digna desse nome. A recente tensão entre a Rússia e a Ucrânia voltou a reacender essa temível ameaça à liberdade que é imposto pelo ímpeto imperialista movido pela idolatria do poder, da força e do domínio. A democracia requer respeito pelas fronteiras da comunidade humana a que respeita. A democracia exige a criação e a observação de regras pertence a essa comunidade, que partilha entre si uma história e uma cultura, de onde emana o poder delegado nos seus representantes para, em seu nome, legislarem e governarem. As leis e normas nas democracias representativas em que acredito constroem-se, ao contrário dos Estados imperiais ou autoritários, com base numa cadeia de representação que obriga representantes e representados. Os cidadãos das democracias modernas são titulares de liberdades fundamentais e de direitos políticos, civis e sociais. Contudo, para que desses direitos e liberdades possam fazer uso, para que possam viver plenamente, os cidadãos devem ter uma opinião informada. Só há verdadeira democracia com cidadãos que participam no governo de si próprios. E para poder participar é preciso estar informado. Foi inspirada nesta lógica que nasceu a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que teve a honra de vos receber neste encontro, onde caminhamos juntos durante algum tempo, por estradas nem sempre fáceis, nem sempre óbvias. Quis aqui, como sempre, estimular o debate sobre a liberdade, os seus contornos, as suas tensões e contradições, também sobre os seus limites, que são, afinal, os nossos deveres. Espero que, ao saírem desta sala, levem mais perguntas do que respostas e que essas interrogações vos desinstalem e vos inquietem, que vos tornem mais ativos e mais participantes, que façam levantar as vossas vozes. É que com elas consigamos reerguer este nosso velho Portugal, que não tem virado a cara às dificuldades, mas que nem por isso superou já as suas fragilidades estruturais. Este nosso Portugal, que apesar dos imensos sacrifícios do seu povo, continua vulnerável e demasiado dependente do exterior. Porque há um Estado que é caro e não se reforma, que insiste em querer ser um grande investidor e ainda mais empregador, quando devia preferir ocupar-se em supervisionar e regular os agentes económicos livres e responsáveis. 40 anos passados sob o 25 de Abril, que libertou a voz de um povo, temos de saber, enquanto sociedade, dizer sim ou dizer não a um Estado intervencionista. Dizer sim ou não a uma iniciativa privada forte que está em Portugal como os cidadãos,
sufocada por uma carga fiscal insustentável. As eleições legislativas do próximo ano trarão para o espaço público a discussão sobre diferentes opiniões e opções do destino para Portugal. É preciso tomar partido, entrar no debate, ter opinião. Temos de ganhar profundidade e maturidade na democracia que temos. Profundidade e maturidade democráticas que se constroem no debate público, onde deve emergir a força da sociedade civil. Democracia que se fortalece com a exigência dos cidadãos de que os governos prestem contas ao que fazem e do que pretendem fazer com o dinheiro dos impostos que nos cobram. Democracia que se fortalece com a preparação e a exposição ao mundo dos cidadãos, com a determinação que deve galvanizar-nos como nação de conquistar um lugar relevante no palco europeu. Que nunca nos falte o fogo para nos faremos à estrada, porque, na verdade, só quem procura é que encontra. E antes de terminar, não posso deixar de agradecer ao Nuno Garopo, ao Dr. Jaime Gama, ao Zé Soares Santos, à Teresa Mourão Ferreira, à TVI na pessoa do seu diretor de informação e a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram para que este encontro conseguisse ser uma realidade dinâmica, bem organizada e em que o debate existiu. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que seja.